Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Fala Galisteu, e o nosso podcast hoje está especial. Nós estamos no mês de agosto, mais conhecido como agosto laranja. Ele existe para chamar a sua atenção, a minha atenção, para uma doença que não tem cura, mas tem tratamento: esclerose múltipla. E este episódio é um oferecimento da Roche Pharma. Venha aprender comigo, junto com as nossas convidadas, a Bruna Rocha, que é paciente de esclerose múltipla, e a Gina Corsi, que é terapeuta ocupacional. Aumenta o som que você vai adorar. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu. Meus ouvintes, meus amores, como eu disse no nosso assunto hoje, ele é muito sério, cheio de conteúdo e mais do que isso, nós também hoje juntos vamos aprender a lidar com essa questão. Afinal, nós estamos no Agosto Laranja. O Agosto Laranja é um mês conhecido pela conscientização da esclerose, que é um assunto fundamental no dia 30, dia nacional, inclusive, dessa questão da esclerose múltipla. E é para isso que a gente tem duas convidadas especiais aqui, a Bruna Rocha, que é paciente com esclerose múltipla, atuante junto aos Amigos Múltiplos pela Esclerose, conhecida como AME, que é uma associação que ela vai explicar para a gente, e a Gina Corsi, que é terapeuta ocupacional, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Meninas, muito bem-vindas, é a primeira vez que eu faço um podcast tão sério assim e com duas convidadas ao mesmo tempo. Boa noite, tudo bem, Adriane? Tudo bem a todos os nossos ouvintes? Olha, eu acho tão legal a gente tá falando de um assunto tão sério como esse, porém, cheio de dúvidas, porque as pessoas que passam por essa doença, ou que tem em casa alguém que tem essa questão, essa doença, ou alguém que está sendo diagnosticado nesse momento com essa doença, elas estão já com uma consciência muito diferente de quem nunca ouviu falar dessa doença, ou de quem tem pavor dessa doença, ou de quem não sabe lidar com ela na sociedade de uma maneira geral. E tudo que a gente não sabe é carregado de preconceito, de dificuldades, por pura falta de informação. Então eu queria falar um pouquinho que a esclerose múltipla é uma doença crônica, progressiva, incapacitante. Porém, esse incapacitante há dúvidas. Certo, Bruna? Você é uma mulher muito cheia de capacidades, você é uma mulher que trabalha muito, é mãe, você tem uma filha ou um filho? Um filho, Francisco. O Francisco tem quantos anos? Francisco está com 3 anos e 8 meses agora. É um avião aqui, não para. Aquela idade que não para um minuto. Exato, a energia para vender aqui. E Bruna, me conta um pouquinho da sua história. Eu gostaria de saber quando é que você foi diagnosticada com esclerose. Bom, eu acho que uma coisa importante que você falou, Adriane, é a questão do preconceito, normalmente é falta de informação, e realmente é isso. Tanto que na AME esse ano, o nosso Agosto Laranja está marcado pelo lema de que informação muda a vida, né? Quando a gente sabe com o que a gente está lidando, a gente lida muito melhor. E isso em qualquer aspecto da nossa vida, né? Não só na esclerose múltipla, enfim, na maternidade e em outros temas. Eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla muito jovem, né? Eu tô com 34 anos ainda, muito jovem. Muito jovem. Eu tive o diagnóstico com 14, né? Então eu tive o diagnóstico adolescente. Mas é incomum, né? É bem comum, porque normalmente é a partir dos 20 anos, não é? Isso mesmo. A faixa etária que mais se tem o diagnóstico é entre os 20 e 40, e a gente tem muito mais mulheres, né? A gente tem uma prevalência maior em mulheres do que em homens. Será que tem um porquê? Ainda não se tem nenhum tipo de estudo que diga o porquê disso, mas a gente tem vários estudos que mostram que as doenças autoimunes dão muito mais em mulheres, não só a esclerose múltipla, né? Ela é uma doença considerada autoimune, e outras doenças autoimunes também têm uma prevalência em mulheres, né? Então, resta aí a ciência nos explicar se tem alguma questão biológica ou comportamental, porque a gente sabe que mulheres têm, né, uma carga até de trabalho, né, jornada dupla, tripla, enfim, que isso também acarreta na nossa saúde, né, Adriane?
Sem dúvida Mas, enfim, nenhuma, eu mas no tive. seu caso não, né? Você com 14 anos ainda não tinha Não, experimentado todas essas fendas que nós mulheres exato. encontramos na vida para dar um jeito, né? Dar o nosso jeito. E encontramos, né? E encontramos. Mas, Encontramos. enfim, eu tive o diagnóstico com 14 anos, foi bastante incomum. Eu tive um formigamento na mão, um sintoma que a grande maioria das pessoas às vezes tem, passa, e as pessoas não dão muita bola, né? Eu acho que a gente não dá, às vezes, atenção para os sinais que o nosso corpo dá, porque, enfim, é tanta coisa às vezes acontecendo na nossa vida que uma dor aqui, um formigamento ali, né, uma Nossa. tontura em alguns dias, a gente acaba não dando tanta atenção para aquilo, principalmente se passa. E na esclerose múltipla, muitas vezes, isso que é um surto, né, é um sinal de um surto de esclerose múltipla, a gente não dá atenção e passa. Então, muitas pessoas demoram muito tempo para ter o diagnóstico. Né? Eu tive o diagnóstico em 6 meses. No Brasil, a gente tem uma média de 7 anos para ter um diagnóstico, do primeiro sintoma até ter o diagnóstico fechado. Né? E 7 anos tendo uma doença e não tratando, a gente sabe que isso vai acarretar em problemas muito maiores. Então, Meu aqueles Deus, casos essa que a informação gente... eu não imaginava, Bruna, 7 anos. É por causa disso mesmo, a gente não dá importância ao que a gente está sentindo, a gente não dá, às vezes a gente Não, acha que imagina, e você conta para alguém, imagina com 14 anos você falando para tua mãe, tô com a minha mão formigando, tudo bem, minha frescura, filha, né? vai passar, dormiu errado, ou então Exato, dormiu em dormiu cima em da mão. braço. E assim vai. Você lembra Exato. quando é que você decidiu e sua mãe decidiu te levar ao médico? Então, como eu tive o sintoma do formigamento, e os meus pais, eu tive grandes privilégios, assim, os meus pais são fisioterapeutas, né? Então, quando eu tive o sintoma do formigamento na mão e ele ficou persistente por alguns dias, eles me levaram num ortopedista. E esse ortopedista que teve a luz de dizer que não era nada ortopédico e me mandou direto para o neurologista, que é a especialidade médica que faz o diagnóstico, né, da esclerose múltipla. Então, essa rapidez e também esse acesso, né, eu digo, o privilégio eu poder ter plano de saúde, ter o atendimento rápido, ter acesso a médicos de forma muito rápida, fez com que o meu diagnóstico viesse rápido. E essa coisa do acreditar, né? A gente sabe quando não está bem, né, Adriane? Então, quando a gente vê que não está bem, que um sintoma persiste, que aquilo está incomodando, é sempre bom a gente procurar um médico para a gente ver o que tem. Só que na esclerose o problema é que às vezes o sintoma a gente não vai direto para o neurologista, né? A gente pode ir para um oftalmo por ser uma perda visual. Aliás, Ou isso que eu ia te pode. perguntar, basicamente, quais são, claro que cada pessoa reage de uma Uhum. forma, né? A gente não está nunca nem de longe imaginando que todo mundo tem as mesmas sensações, o mesmo jeito, recebe a doença da mesma forma, administra do mesmo jeito, encara a doença igual, não é assim. Mas nós temos alguns casos de pessoas famosas que passaram por essa doença e passam por essa doença. Um caso é a Cláudia Rodrigues, que é uma humorista, e foi o caso que mais aproximou o Brasil da esclerose múltipla. Mas o Exato. caso dela é diferente do seu, que o seu também é diferente de outras tantas pessoas que passam por essa doença. Mas você pode me dizer alguns sintomas que são mais comuns? Sim, tem sintomas que são muito comuns em quase todos os pacientes, que se não tiveram no início do diagnóstico, vão ter em outro momento, que assim, pode dar embaçamento visual, visão dupla, perda de sensibilidade em algum membro, então aquele formigamento ou queimação na pele mesmo, tontura, então muitas pessoas confundem com outras doenças, né, que causam esse mesmo sintoma, e por isso que eu digo, a esclerose múltipla, ela é múltipla, não é só no nome, né, ela se apresenta de múltiplas formas, e isso às vezes confunde mesmo os médicos, né, porque não é todo médico que tem contato com esclerose múltipla, então às vezes esse diagnóstico tardio se deve também ao desconhecimento da comunidade médica sobre os sintomas de esclerose múltipla. Mas é assim, um formigamento, uma tontura, uma visão embaçada, que você vai no oftalmo, vai no médico e não resolve, dá para se desconfiar de que tem alguma questão neurológica, né? Porque o nosso Mas cérebro pelo amor de comanda Deus, Bruna, tudo isso que você está falando eu tenho. Eu tenho uma visão embaçada, eu tenho formigamento, eu tenho isso daí. Aliás, então, eu vou colocar a Gina Corsi com a gente, a terapeuta ocupacional, por favor, para ela participar. Eu imagino que quando você
começa a sentir. Eu falei aqui que eu tenho, porque eu acho que todo mundo, depois dos 40 anos, sente a visão embaçada, de vez em quando sente um formigamento, tem uma tontura quando levanta bruscamente de um lugar para o outro, mas é claro que isso não é uma constante na minha vida. E a partir do momento que isso passa a ser uma constante, começa a ficar esquisito. Quando começa a me deixar preocupada, é hora de procurar um médico. E quando eu procuro um médico e tenho esse diagnóstico, ele cai como uma bomba no colo da família, da pessoa. Como é, Gina, que as pessoas, de uma maneira geral, reagem? Então, tem até pesquisas que mostram que, de acordo, conforme o médico dá o diagnóstico, a maneira que ele explica como é que interfere toda na evolução da doença. A maneira que ele explica, né, para o paciente. Que primeiro já tem um nome monstruoso, né, esclerose múltipla. Acho que esse múltipla assusta, né? Que você já fica pensando, nossa, né? Que coisa assim. E depois varia muito, né? Um sintoma bem comum também é queda. A pessoa começa a cair na rua porque a perna trava, você vai dar o passo e tem o espasmo ou espasticidade, né? Que é quando a musculatura fica muito rígida e a pessoa vai andar e acaba tropeçando e caindo mesmo. E depois que acaba procurando um médico, né? Porque aí já vê que é alguma coisa mais grave. E outra coisa que acontece muito, como o sintoma passa, e às vezes é difícil a gente conseguir agendar um médico, né? Aí as pessoas acabam desistindo, porque como o sintoma passou, fala, nem vou mais, porque já tô bem, não era nada, né? E vai deixando para depois. É importante isso que você está falando, Gina, do sintoma passar. Bruna, você tinha, assim, esses sintomas e eles passavam e voltavam? Como era a onda, pelo menos no início, não sei como é que é agora, mas como eu perguntei lá do início, eu quero vir vindo até o dia de hoje. Então, quando a gente tem o sintoma, por exemplo, o formigamento, né? Quando ele dura mais do que 24 horas e fica persistente, a gente chama de surto, né? Que é quando a gente tem que agir com uma medicação para travar esse surto, para que a gente não tenha sequelas, para que não tenha uma piora, enfim. Mas às vezes esse surto, dependendo da área da lesão, do tamanho da lesão, enfim, ele regride. Né? Só que ele vai deixando marquinhas, que são essas cicatrizes. Aliás, o nome esclerose vem disso, né? Esclerose é cicatriz, então são múltiplas cicatrizes que a gente vai tendo no nosso sistema nervoso. E aí eu tive, assim, os primeiras vezes que eu tive os primeiros surtos eram muito leves, era um formigamento, assim, quase imperceptível, e passava, né? O problema foi quando eu tive daí um surto, e aí, isso que a Gina falou é muito interessante, da questão de como o médico fala, né, da doença. Como eu era muito jovem, a gente procurou outros médicos, e um médico dito super especialista, enfim, me atendeu, e ele disse que era frescura de criança, né? Então, aquilo bateu em mim de uma forma que logo depois eu comecei a ter sintomas de um novo surto, e eu não avisei ninguém. Então, eu comecei a piorar muito sem avisar ninguém. Quando as pessoas perceberam, né, quando meus pais perceberam que eu não estava bem, foi num dia em que eu não consegui levantar sozinha e nem comer sozinha. Então, né, aí é aquela coisa, leva para o hospital, enfim, e foi realmente o meu pior surto. Então, a gente vê que quando a gente vai deixando a coisa, né, sem tratar, ela piora de formas, às vezes, que a gente demora muito tempo para recuperar depois. E esse surto dura quanto tempo, por exemplo? Por quanto tempo você não conseguia comer sozinha? Por quanto tempo você não conseguia caminhar? Bom, eu fiquei, quando eu já estava sem caminhar, eu já estava pelo menos 2 meses em surto, e aí esse tratamento regride o processo inflamatório e passa o surto. Só que aí a perda funcional, que no caso eu parei de caminhar e perdi movimento, essa perda funcional eu tive que recuperar. Então, o surto em si passou. Só que essa perda funcional, essa deficiência que causou no meu corpo, eu tive que lutar para conseguir recuperar. Daí entra os profissionais como a Gina, né? A terapia ocupacional e fisioterapia foi fundamental para que hoje, né, 20 anos depois, eu esteja completamente funcional, com sintomas praticamente invisíveis, né? E com uma deficiência muito leve, uma mobilidade reduzida muito leve, que realmente quem me vê andando, enfim, não consegue perceber.
Mas, assim, foram muitos anos. Agora fazem 7 anos que eu estou andando sem bengala. Então, foi uma adolescência inteira, toda a minha faculdade, período eu andei de bengala para conseguir, né, me movimentar. E a gente sabe que em alguns casos, né, porque existem tipos também de esclerose múltipla, em alguns casos a gente não tem tratamentos tão eficientes, né? Então, o tipo, por exemplo, primária progressiva, que é o tipo que o meu esposo tem, meu esposo também tem esclerose múltipla, é um Não tipo de acredito, tratamento. mas você quando se casou com ele sabia ou ele foi detectado depois? Como é que foi? Não, isso foi, os nossos diagnósticos vão trazendo um pouquinho também da nossa história, né? Como eu tive o diagnóstico em 2000, em 2009 eu criei um blog para compartilhar um pouco dessa experiência e conhecer outras pessoas com a mesma doença que eu, porque eu queria me informar também, né? E era uma época que a gente tinha pouquíssima informação, assim, pouquíssimo acesso até a informação. E Não aí, mudou quando ele muito, teve o eu queria te dizer diagnóstico, isso, ainda não mudou. Assim, a gente, claro que hoje o que a gente está fazendo aqui é uma maneira de mostrar que exato, sim, as coisas caminharam e mudou sim, tanto que nós estamos no podcast aqui no nosso Fala Galisteu, falando sobre o agosto laranja, falando sobre esclerose múltipla, mas ainda se escuta muito pouco. pouquíssimo, assim, né? Mas lá atrás, assim, não tinha nem Dia Nacional, não tinha Agosto Laranja, tinha nada, né? E aí, o Jota, meu esposo, quando ele teve o diagnóstico em 2012, ele fez o que a maioria das pessoas fazem quando tem um diagnóstico. A gente vai no Google, né? E bota lá o nome, e ele achou meu blog. Então, foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Foi quando ele teve o diagnóstico, e aí a gente acabou se aproximando pela esclerose, mas se apaixonando por todas as outras coisas que a gente né? Porque a gente não é um diagnóstico, a gente tem um diagnóstico e é tantas coisas na vida. E aí, estamos juntos aí. Mas ele tem um tipo de esclerose múltipla de tratamento que ainda não tem um tratamento realmente eficaz, então hoje, quando eu conheci ele andava de bengala e hoje ele está tetraplégico por conta da esclerose, completamente dependente. Então, assim, é o mesmo diagnóstico, mas são doenças completamente diferentes, né? Se a gente for parar para ver. E como a Gina disse, também o acesso, né? Conforme o acesso que a gente tem a um tratamento melhor ou não, vai ser uma esclerose diferente. Por exemplo, eu tive acesso à fisioterapia e terapia ocupacional para me adaptar e para fazer toda uma reabilitação desde o início, né? Gina, não é todo mundo que tem. Claro. Gina, o fato de se ter o diagnóstico antes, mais cedo, precoce, tá atento a essas reações do corpo, atento ao que a gente está sentindo e conseguir um tratamento, uma terapia, por exemplo, mais cedo, uma fisioterapia, faz com que a gente consiga ter uma vida melhor ou não tem a ver com o grau da doença mesmo em cada um? Não, o quanto antes você descobrir, é bom para você entrar com as medicações, né? Porque tem o tratamento medicamentoso, ele vai tentar proteger a célula para não ter novos surtos, né? Porque como são ataque à bainha de mielina, existe um medicamento, que tem alguns tipos, né, que ele tenta evitar que o surto ocorra. E o quanto antes você descobrir, você consegue entrar com a medicação antes e você vai se protegendo, né? Então, por isso que é muito importante você fazer a ressonância, que nem a Bruna falou, e aí você consegue ver as cicatrizes, porque o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade, né? Então, às vezes, você não tem o sintoma, porque acontece o ataque da bainha de mielina, mas o outro neurônio, o neurônio vizinho, assume a função do neurônio que não está funcionando mais. E aí você não tem o sintoma. Mas na ressonância você consegue ver, através da imagem, que teve um dano, né? E quanto antes você descobrir, tanto na questão da reabilitação, né, que você comentou, da fisioterapia e tal, mas como na parte medicamentosa também é muito importante. Independentemente do grau da doença, quando eu descobri, a terapia é fundamental, a fisioterapia e a terapia. Para recuperar dos surtos é muito importante, né, que nem a Bruna contou. Chega uma hora que os sintomas passam, né, a inflamação passa com o tratamento. Geralmente as pessoas acabam sendo internadas para tomar a pulsoterapia, que é o corticoide forte para tratar a inflamação, só que fica com algumas sequelas. E aí a reabilitação vai ajudar a pessoa a conseguir
recuperar tudo que ela foi prejudicada com o surto. Agora, Bruna, me explica uma coisa. Você, quando se casou com seu marido e ficou grávida, você ficou apavorada do seu filho passar a ter também a doença? Qual é a possibilidade dele ter, dele não ter? Você se informou sobre isso? Então, quando eu tive o diagnóstico lá atrás, se acreditava que mulheres com esclerose múltipla não deveriam ter filhos por conta de todo um processo que a gente poderia piorar, enfim. Mas a ciência vem evoluindo, os estudos também, e a gente foi aprendendo com o tempo que não tem esse problema, né, que mulheres com esclerose múltipla podem ter filhos. Então, quando eu conheci o Jota, eu já tinha muito em mente que eu queria ter filhos, que eu queria engravidar, né? E aí ele também tem esclerose múltipla. Então, quando a gente resolveu realmente ter o Francisco, ele já estava usuário de cadeira de rodas, então tinha toda essa questão das pessoas questionarem muito, né? Como que vocês, com esclerose múltipla, que vocês não sabem o dia de amanhã, vão ter um filho, enfim. E a questão que eu sempre fazia, assim, tipo, nossa, eu não sabia que casais que não têm doença sabem o que vai ser do amanhã, né? Que coisa bem boa. Mas... Curioso, é importante você falar isso, claro. Mas, assim, lógico que a gente teve que fazer todo um tratamento para eu poder engravidar, não tratamento para engravidar, mas eu tive que parar o meu medicamento. Então, eu tomo uma medicação para o controle da esclerose múltipla. Então, a gente esperou um ano, que eu fiquei um ano inteiro sem ter nenhuma crise de esclerose múltipla, para daí eu parar de fazer o tratamento, para daí tentar engravidar. E aí a gente engravidou super rápido, na verdade. Eu estava com mais medo de não conseguir engravidar no tempo que a médica me deu, sem o tratamento, né? Mas a gente conseguiu engravidar muito fácil. E aí começaram as perguntas justamente, né? E se o filho de vocês tiver esclerose múltipla? E como é que vocês vão fazer? E se logo que tu tiver o filho, né? Logo depois do parto, precisar fazer uma pulsoterapia, que às vezes é necessário realmente. Então, eu sempre digo que a minha gravidez e a minha maternidade leva muito à risca aquela coisa de é preciso toda uma comunidade para criar uma criança, né? Não se cria filho sozinho. Então, eu tenho uma rede de apoio muito grande, que sabia que talvez eu precisasse fazer um tratamento logo depois de ter o Francisco. Eu não precisei, mas eu tinha essa rede que estava me apoiando. Mas você sabia, você correu esse risco, você sabia que você correria esse risco. Exato. E, ao mesmo tempo, a questão, né, da probabilidade. A esclerose múltipla ela não é uma doença genética, nem hereditária, mas existem componentes genéticos que facilitam ter pessoas, né, da mesma família ter mais de uma pessoa com esclerose múltipla. Então, a gente sabe que por pesquisas que a gente tem, o Francisco tem 6% de chances a mais do que o resto da população de ter esclerose múltipla. Então, mas a gente sempre, a gente até criou, logo que engravidou, a gente criou um canal no YouTube para contar toda essa experiência, então a gente gravou vídeo semana a semana, contando a gravidez, e a gente sempre disse que, assim, a minha vida com esclerose múltipla vale a pena ser vivida, a vida do Jota com esclerose múltipla vale a pena ser vivida. Então, se o Francisco um dia vir a ter esclerose múltipla, ou qualquer outra doença que ele venha a ter, vai valer a pena, sabe? Então, é mais uma questão da gente olhar para as vidas com doenças como vidas e não só como doenças ou coisas a serem extirpadas, sabe? Que é isso que eu acho que falta um pouco, assim, da gente entender que pessoas com diagnósticos crônicos, elas têm vidas e elas querem viver intensamente os sonhos delas, sabe? E a gente acaba, às vezes, ligando muito a vida das pessoas a um diagnóstico e ligando os sonhos delas a esse diagnóstico, né? Que lindo que você está falando, porque a gente não para pensar, né? A gente não para pensar que às vezes você tem limites que eu não tenho, mas você, às vezes, os seus limites eles não te deixam limitada, apesar de você ter esses limites na sua vida pessoal, profissional, você é a prova viva disso. É muito legal te ouvir falar, porque você fala com o coração na frente, mas com razão. É importante isso, porque dá uma sensação na gente mais clara ainda de ignorância, mas que ao mesmo tempo você fala, bom, estou tentando esclarecer esse assunto, eu estou tentando deixar ele mais confortável para os meus ouvidos, né? Que é um pouco esse o papel do nosso podcast, levantar essa bandeira e fazer com que as pessoas
percam de vez o medo de entender dessa doença, né, o medo de ouvir sobre ela, e percam o preconceito. Aliás, falando nesse assunto, eu queria saber só como é feito o diagnóstico, né, saber identificar os sinais, qual o especialista indicado e a importância em ser precoce. Bom, o especialista indicado é o neurologista, é o médico neurologista, a médica neurologista, que vai poder dar o diagnóstico correto. É super importante ser feito precocemente, então, nos primeiros sinais ou sintomas de esclerose múltipla, ter um diagnóstico, a gente consegue fazer um tratamento muito mais rápido. Atualmente, mas, a gente por exemplo, tem eu que não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma, eu gostaria de fazer o exame. Naquelas bateladas de exame que a gente faz no final do ano, normalmente, né, que a gente deixa tudo para o final do ano para fazer, para ver como é que a gente está, então faz coração, já aproveita, faz hemograma completo, aí faz isso, faz aquilo. Por que não entra esse exame da esclerose junto com esse pacote de exames que a gente está acostumado a fazer? Então, o diagnóstico de esclerose múltipla, ele vai ser dado normalmente por sintomas. Então, a gente sempre diz que antes de existir ressonância magnética, que ressonância magnética é um exame muito novo, a gente já tinha diagnósticos de esclerose. Então, o que vai normalmente levar ao diagnóstico é o exame clínico, né? São todos esses sinais de que alguma coisa não está indo bem e que pode ser neurológico. Então, a ressonância, na verdade, ela vai só comprovar que existe uma lesão ali, né? Mas, toda vez que a gente escuta falar sobre uma doença autoimune, ela já apavora todo mundo, porque ninguém de fato consegue saber exatamente o que é uma doença autoimune, a não ser um médico, a não ser quem está vivendo, quem está experimentando esse processo de alguma forma. Mas quando se escuta falar em doença autoimune, você já fica apavorado, fala, meu Deus do céu, não tem cura, não vai ter jeito, vou morrer amanhã. Não dá essa sensação assim de falta de informação mesmo. O que o paciente deve saber sobre a esclerose múltipla? Agora essa minha pergunta é para a Gina. Então, ele pode saber que ela é múltipla, então tudo pode acontecer. Tem várias maneiras dela se manifestar. Então, que nem a Bruna falou, de repente você vai no Google, aí você pesquisa, aí você recebe tantas informações que muitas vezes não são importantes, né? Que às vezes você até fica super preocupado com coisas que você nem vai ter, né? Que vai depender muito de onde está a lesão, por isso que chama múltipla. Então, é isso que acho que tem que ser dito para o paciente, para que não tem muito ainda um prognóstico, mas que dá para levar tranquilo, assim, dá para conviver. Mas talvez eu acho que uma informação importante é ele saber que não tem cura, mas tem controle, né? E o estilo de vida deve influenciar muito. Aliás, eu ia perguntar se a alimentação, atividade física, hábito de vida saudáveis influencia ou neste caso não. Hábitos saudáveis é muito importante e também a maneira com que você lida com problemas, questões emocionais também são bem importantes. Porque se você fica nervoso, estressado, os sintomas pioram muito. Então, se você consegue ir se conhecendo, vendo os momentos que você tem que descansar, tem dias que está mais quente, aí conforme você vai se adaptando à esclerose múltipla, você vai conseguindo conviver com ela, e aí você vê que não é uma coisa fim do mundo, que você vai aprender a lidar com ela, né? E se adaptando. É claro, depende do grau da sua doença. A gente está falando com a Bruna, o seu marido, Bruna, já tem uma questão muito diferente da sua, e ele conseguia, quando ele ainda estava com a muleta, caminhando, ele conseguia ter algum tipo de atividade física, ele fez fisioterapia, ele tinha hábitos saudáveis? Eu acho que uma coisa assim, importante quando a pessoa tem um diagnóstico, e eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe na AME, no meu blog pessoal, é assim, a minha vida vai continuar? Ou se vai continuar sendo a minha vida, e eu sempre respondo para as pessoas, olha, você vai continuar vivendo, ela não, é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, né, mas a sua vida não vai ser a mesma de antes, né, e eu acho que a maioria das pessoas querem escutar que vão continuar vivendo a mesma vida de antes, e isso realmente não é possível, não tem como, né, que nem quando a gente tem filho, né, Adriane, a vida é a mesma depois que a gente tem filho? Não é. Claro que muda não, tudo, ela é muito melhor. Muda ritmo, exatamente, é uma mudança incrível na nossa vida, né, só que a gente não está acostumado a mudanças, essa que é a verdade, e aí chega uma doença
que nos obriga a mudar, né, do dia para a noite, e isso assusta muito. Mas quando a gente acolhe essa mudança, né, quando a gente acolhe esse diferente com carinho, né, quando a gente muda nossos hábitos de se alimentar bem, dormir melhor, fazer exercício físico, porque isso é importante para qualquer pessoa, mas para quem tem esclerose múltipla é mais ainda, porque uma noite mal dormida para quem tem esclerose múltipla é, na certa, uns 3 dias que você fica imprestável, né? Então, vai ter que mudar. Mudar não quer dizer que vai ser ruim, quer dizer que vai ser diferente, né? Então, assim, ter esses ritmos diferentes é importante. Então, assim, o meu marido, por exemplo, ele sempre fez a fisioterapia depois do diagnóstico, se alimenta bem, ele continua fazendo fisioterapia, e é importante também a gente levar em conta que, assim, existem casos que realmente é mais grave e que a pessoa vai acarretar em algum tipo de deficiência, mas também a gente encarar a deficiência como uma vida possível, né? A gente às vezes acha que, tipo, ai meu Deus, tá numa cadeira de roda, é o fim. Não, às vezes a cadeira de roda é justamente a tua liberdade para sair de casa. Então, a gente ir aceitando essas diferenças e acolhendo que eu vou ter que adaptar alguma coisa na minha casa, eu vou ter que mudar o meu ritmo de vida, eu vou ter que conversar no meu trabalho, porque daqui a pouco o meu ritmo que eu tinha no trabalho não vai poder ser o mesmo. Esse tipo de adaptação que a gente vai fazendo no dia a dia permite que a gente viva bem ou não. Mas para a gente fazer essas adaptações, a gente tem que reconhecer que precisa delas, né? Aliás, você tocou num assunto importante, trabalho. Você faz o quê, Bruna? Conta pra gente. Olha, atualmente, eu quase vou precisar de uma sessão de terapia tudo, aqui, né? Adriana. Não, mas atualmente eu estou na gestão, então, de 2 ONGs, que é a Amigos Múltiplos pela Esclerose e a Crônicos do Dia a Dia. A gente trabalha com a mesma equipe em prol de qualidade de vida para pessoas com doenças crônicas, e a AME é especificamente para a esclerose múltipla. E eu acabei há pouco tempo meu doutorado e meu pós-doutorado, então eu tenho também um negócio meu onde eu faço produção textual, faço toda uma mentoria para processos acadêmicos. Então eu tenho a minha vida acadêmica também, que é a minha paixão também, e a ONG, que depois que a gente começa a trabalhar em ONG, a gente nunca mais sai, né? Então, tenho trabalhado nessas 2 frentes. É um vício. E é fora a maternidade. Fora a maternidade, a casa, né? Então, todas essas coisas que a gente sabe que nós, mulheres, acabamos pegando muitas dessas responsabilidades muito mais para a gente, né? Do que para as outras pessoas, para os homens. Então, agora, desde que a gente começou a conversar, coisas. Tem uma coisa que me chama atenção, e imagino que para a Gina também, é a sua autoestima. Bruna, de onde vem essa força e essa questão da autoestima? Porque eu fico batendo nessa tecla com as mulheres, em especial com as mulheres brasileiras, porque nós não estamos bem de autoestima. Nós, mulheres, somos, né, as pessoas olham para a mulher brasileira, mundo afora, e acham que a gente é um mulherão, assim, né? A mulher brasileira tem uma força, consegue fazer isso, fazer aquilo. Realmente nós temos a força, a gente consegue tudo isso, mas às vezes vem um homem traste e derruba a gente. Vem um diagnóstico, derruba a gente. Vem uma questão pequena, às vezes, de um trabalho mal sucedido ou de um momento difícil como esse que nós estamos vivendo, que o mundo está passando, da pandemia, derruba a gente. De onde vem tanta autoestima, Bruna? Você com um diagnóstico desse, casada com um homem também com esse mesmo diagnóstico, mãe de um menino de 3 anos, e consegue ter essa força, essa alegria, cuidar de ONG, falar sobre esse assunto bastante. Me diz de onde vem. Olha, eu acho que vem de muitas coisas, né? Mas o principal eu acho que é do compartilhamento, Adriane. Eu sei que essa minha força não vem só de mim. Eu nunca vivi tudo isso sozinha, e eu acredito que quando a gente vive as nossas experiências compartilhadas, a gente vive muito melhor. Então, uma coisa que a Gina falou, né, da saúde emocional, saúde mental, quando a gente está bem, assim, a gente leva melhor as nossas questões de saúde. Eu acho que tem muito a ver com isso. Até, assim, eu fui para o mundo acadêmico, e eu sempre digo que as minhas teses de doutorado ninguém vai levar muito a sério, porque a minha tese de doutorado tem o nome de Dor Compartilhada e Dor Diminuída, que é justamente sobre o quanto a gente compartilhar os nossos sofrimentos e essas dores todas, isso que faz com que a gente às vezes caia,
nos mostra que outras pessoas também estão assim e a gente consegue levantar outras pessoas e outras pessoas nos levantarem, né? Então, acho que eu acredito muito nisso, muito. Eu na acho que importância é isso, de falar, sabe? de não ter vergonha, de falar das nossas fragilidades, dos nossos medos, dos nossos erros, das nossas dores. Eu estou adorando ouvir você falar, porque eu acho que tem muita gente agora ouvindo a gente e que está precisando falar, que está precisando Exato. mudar o estilo de vida. E não tem esse diagnóstico, hein? Alô, Exato, atenção. Não é uma questão de diagnóstico, né? É uma questão de quem sou eu e quem que eu quero ser, né? Então, lógico que a gente não consegue construir isso sozinha. Eu tenho plena consciência de que eu só posso construir isso porque eu tenho uma rede de apoio, porque eu tenho uma família, porque eu compartilho com pessoas que me amam e porque eu tenho com quem compartilhar. Mas, assim, o fato da gente compartilhar essas experiências, né, faz com que a gente tenha essa potencialidade. Então, hoje em dia, que a gente tem internet, que a gente tem toda essa rede, né, quando a gente não tem dentro de casa, às vezes, esse apoio, esse compartilhamento, que a gente possa usar essa rede para encontrar esse apoio, né? Não existe hoje mais não existir lugar, né? Sempre tem um lugar para a gente em alguma rede, com outras mulheres, enfim, com outras mulheres que passam pela mesma condição que a gente, que pode nos ajudar, que tem uma estratégia que nos ajuda. Então, eu acho que o compartilhamento é a chave, sim, Adriane. Aliás, essa pergunta já vai para a Gina. Gina, e quem não tem esta força da Bruna? Eu acredito que muitas pessoas chegam até você de um jeito muito diferente da Bruna. Como é que faz? Onde é que entra o seu cuidado, o seu trabalho? O que a Bruna está falando é muito importante. Por isso que era legal assim, fazer trabalho em grupo, né? Quando eu fazia atendimento lá na BEM, na Associação de Esclerose Múltipla, eu tentava juntar pessoas como a Bruna, que conseguem lidar bem e serem otimistas e terem força, com aqueles mais deprimidos que não achava que não valia mais a pena viver, que era uma desgraça muito grande. E é legal isso, de como um ajuda o outro mesmo. Porque eu falando... A questão da feminilidade, por exemplo, da autoimagem, da carreira, do comportamento, essas angústias, os anseios sobre a relação com o mercado de trabalho, como é que você ajuda esses pacientes a lidar com tudo isso? Não só do trabalho, mas da feminilidade mesmo, da autoimagem, da sexualidade, da carreira, porque devem ser dúvidas que na hora que você recebe, você é uma pessoa de um jeito, aí você recebe o diagnóstico, automaticamente você se vê diferente, na mesma hora, mesmo que você ainda não tenha sentido os impactos da doença em você, mas você automaticamente se vê diferente. Eu estou errada? E muitas pessoas acabam se separando, né? Muitos maridos não sabem lidar com a esposa, com a esclerose múltipla, e acabam se separando, namorados, e aí é isso que você falou, acaba sendo difícil para a autoestima, para a pessoa se amar mesmo, se conhecer e ver que está tudo bem, assim, que não é o fim do mundo, né? Que o preconceito também é muito grande. Eu acredito que em relação ao mercado de trabalho também esse preconceito exista. A partir do momento que você é diagnosticado, você corre risco de perder seu emprego. Dependendo da sua relação no trabalho e com o seu chefe, isso deve ficar muito delicado, não? E muitas pessoas deixam como um segredo, assim, não contam para ninguém por medo, né? Por medo de perder várias coisas, perder o emprego, perder amigos. E como muitos sintomas são invisíveis, né? Ninguém tá vendo a minha fadiga, ou se eu tô com visão dupla, ninguém percebe, eu sei, mas as pessoas não veem, né? Então, muitos casos as pessoas escondem, não contam mesmo que tem esclerose múltipla e vai levando e se afasta do trabalho com outros diagnósticos, mas acaba não contando para o chefe, e assim vai, né? Gina, como é que o mercado de trabalho pode incluir indivíduos com esclerose múltipla? Eu acho que o mais importante é o conhecimento, né? Que conhecer a respeito da doença mesmo, e como ela funciona, que tem vários sintomas diferentes e que cada pessoa é uma. E o mais importante é você manter seu funcionário e ter uma relação de amizade o mais aberta possível, né? Que você possa colaborar para
manter essa pessoa, seu funcionário, né? Para que a pessoa não vá embora, porque não tem que mandá-la embora. Que é muito importante para quem tem a esclerose múltipla continuar trabalhando. Tem pesquisas em vários lugares que mostram que a pessoa que continua trabalhando, ela vai muito melhor, assim, os sintomas são muito menores e como o trabalho é importante, né? Que a pessoa tem que continuar trabalhando ao invés de se aposentar, né? Porque alguns já querem se aposentar, mas não vale a pena você deixar de trabalhar, se sentir útil, importante. Eu tenho a sensação que parar deve ser pior, né? Eu acho que é tão importante você se sentir fazendo parte como um todo da sociedade, do seu trabalho, da sua família, você como mulher se sentir importante do que parar, tentar se aposentar mais rápido. Eu acho que talvez esse seja o pior caminho, não sei, na minha cabeça. E também acho que a gente precisa desmistificar a relação entre esclerose múltipla e doenças mentais. Porque eu acho que tem uma mistura e uma confusão na cabeça das pessoas. Uhum. Não, e ainda sobre trabalho, tem toda uma questão de adaptações, assim, né? O nosso mercado, ele não foi feito para pessoas que precisam, às vezes, de um descanso. E isso não se refere só à esclerose múltipla, né? A gente tem que pensar que ninguém é igual a ninguém no mercado de trabalho, mas a gente trata como se todo mundo fosse máquina. Então, isso impede que muitas pessoas continuem no mercado de trabalho. E lembrar que quando a gente é criança, a nossa socialização é na escola, e quando a gente é adulto, a nossa socialização é no trabalho. Então, lógico que se a gente não está no mercado de trabalho, a gente se sente à parte da sociedade, né? Então, para a nossa saúde mental e emocional, é super importante ter esse contato e essa troca do trabalho. E a gente se sente útil mesmo, né? Além disso, tem a questão financeira, né? Quantas mulheres, às vezes, sofrem dentro de casa porque são dependentes financeiramente de um homem que tem um relacionamento abusivo. E aí a gente vai para pensar em mulheres com esclerose múltipla, que já tiveram que deixar de trabalhar, que se sentem mais frágeis, enfim, esse tipo de relacionamento acontece muito. Então, assim, é uma bola de neve, né? A gente vai vendo cada vez mais as pessoas ficando cada vez mais acuadas, né? Mais uma vez voltamos para a falta de informação, por isso que eu falei da questão da importância de desmistificar a relação da esclerose múltipla com doenças mentais, porque as pessoas ligam diretamente uma coisa à outra. Uhum. As pessoas ligam muito porque a gente vê muito, por exemplo, na mídia mesmo, né? As pessoas querem falar que alguém está esquecido ou que está velho, ou que está senil, e a gente diz que está esclerosado. Então, o nome também tem muito essa ligação, e aí as pessoas acham que quem tem esclerose múltipla é uma pessoa que não consegue nem saber quem ela é direito, né? Então, confunde com Alzheimer, confundem com doenças mentais que causam realmente uma dependência cognitiva, né? Que a pessoa não tem capacidade de discernir sobre a sua própria vida. E isso realmente é a questão da gente informar, né? Fazer o que a gente está fazendo aqui, falar sobre, dizer, olha, esclerose múltipla é uma doença que é grave, ela não tem cura, ela tem tratamento, mas a pessoa continua com as suas faculdades mentais, né, intactas. Então, assim, ela passa pelo surto e depois ela volta à vida dela como era antes do surto. Só para ter uma noção. E fora que assim, o surto, assim, olha, raríssimas vezes o surto vai afetar alguma questão cognitiva da pessoa. Então, o surto é físico, né? É uma fraqueza muscular, é um formigamento, é uma visão embaçada, é uma questão realmente física, né? Então, dificilmente uma pessoa com esclerose múltipla, tive um surto de esclerose múltipla, não sabia quem eu era. Não era esclerose múltipla, era outra coisa, né? As pessoas confundem muito. E assim, a pessoa, por exemplo, eu tive um surto de esclerose múltipla e perdi meu movimento de pernas. Se eu fizer o tratamento e fizer uma reabilitação, eu posso voltar a um momento basal de quando eu caminhava. Se eu não fizer um tratamento, né, se eu não der continuidade numa reabilitação, se eu não fizer todo um acompanhamento, dificilmente eu vou voltar. Então, assim, tem muito a ver com o tratamento que a gente está seguindo para a gente continuar com uma boa saúde depois de surtos, né? Ok, Gina, pela sua experiência, você acha que o mercado de trabalho está empenhado em incluir pacientes com problemas de saúde em seus cargos? Não, né? Porque
se já tem, a demanda é grande, aí você teria que adaptar o trabalho do seu funcionário, é mais fácil você pôr outra pessoa no lugar, ao invés de facilitar para manter aquela pessoa trabalhando, o que não é muitas vezes inteligente, porque às vezes uma pessoa com mais experiência, ou que dê mais valor para o trabalho, vale muito mais do que uma outra pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, né? Mas tem esse desconhecimento e o preconceito, né? Que aí o empregador já vai ficar com medo de que vai faltar muito, vai, sei lá, não vai conseguir lidar com a demanda, será? E onde é que tá? Onde é que a gente pode entrar para quebrar isso nas empresas? Qual é o papel da sociedade, a importância das ONGs, a importância do blog, por exemplo, da Bruna, a importância agora do podcast? Como é que a gente pode quebrar essa barreira? É assim mesmo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Acho que tem que trazer bastante informação e tentar mudar o relacionamento chefe e funcionário, né? Para ser uma coisa mais de amizade, uma coisa de mais confiança. Quanto mais próxima você for com o seu chefe, você consegue conversar melhor, confiar, né? E não ter tanto medo de contar realmente o que você tem. Porque muitas pessoas não contam mesmo, falam que tem outros problemas. Claro, morrem de medo, não contam nem para o marido. E o medo de perder marido, perder emprego, tudo ao mesmo tempo, se olhar no espelho, perder completamente a questão da sexualidade, isso é uma coisa muito grave para uma mulher, né? É uma coisa que o espelho sempre está muito próximo de nós mulheres. A gente chora quando acontece alguma coisinha, né? Ai, a barriga, a estria, a celulite, ai, perdi a forma. Não é? Isso não pega. Imagina quando você recebe um diagnóstico. É duro. Não, essa questão do mercado também é uma questão de a gente trazer que diversidade, né? A gente fala tanto de criatividade nos espaços de trabalho, que criatividade é importante, criatividade se vende tanto, e a gente está com espaços de trabalho tão iguais e tão mais do mesmo, que uma diversidade ali, uma adaptação, uma pessoa que precisa de alguma questão diferente vai nos trazer mais criatividade. Então mostrar, eu acho que o papel das ONGs tem sido muito isso também, bem esse de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas não só de a gente falar assim, mas de levar para as empresas, sabe, mostrar assim, tá vendo? Se você não botar diversidade dentro da sua empresa, você vai ficar igual a todas as outras. Então, assim, é uma questão de ganha-ganha. Não adianta ter um discurso também. Bonito, né? Não adianta só ter o discurso. É o que eu acho um pouco das redes sociais, muitas vezes. Acho muito importante o espaço das redes sociais, acho super bacana as hashtags. Vamos levantar todas as hashtags possíveis e imagináveis, mas também vamos levantar o bumbum do sofá e vamos fazer. Não basta só levantar lá a hashtag, falar e postar foto. A gente também quer saber um pouco como agir, né? Qual é o primeiro passo, como é que eu faço realmente para fazer a diferença, né? Aliás, Bruna, você tem uma vida muito, você me falou, né? Você tem uma vida muito próxima da normalidade, mas você tem aquela sequela que realmente mudou a qualidade da sua vida ou não? Eu tenho uma mobilidade reduzida, então, assim, eu tenho uma fraqueza muscular bastante grande e eu não ando longas distâncias, né? Então, longa distância para mim é pouca coisa, na verdade. Então, assim, eu sei qual é o meu ritmo e eu adaptei toda a minha vida a isso. Eu, por exemplo, sei que eu não consigo fazer um almoço e cozinhar de pé, então a minha cozinha é toda adaptada para eu poder cozinhar sentada. Então, assim, eu fui adaptando a minha vida e o meu dia a dia àquilo que ficava mais confortável para mim, né? Então, eu acho que também essa questão da normalidade tem muito a ver com o que a gente foi mudando na vida para poder ser possível. Né? Porque se eu quisesse viver como a maioria das pessoas vive, fazer crossfit e fazer meu almoço de pé, eu já estaria chorando todos os dias porque eu não conseguiria fazer isso. Então, assim, eu vejo quais são as potencialidades e quais são as adaptações necessárias para o meu conforto e vou fazendo, né? E isso para mim e para o meu marido, assim.
Bruna, também tem a ver com se conhecer. Eu estava falando, a gente falou de autoestima e assim, acho que uma coisa que ajuda muito, não sei se a Gina concorda comigo também, é a gente perceber até onde nós podemos ir. Porque às vezes a gente quer coisas que estão fora do nosso controle, estão fora do que a gente realmente vai conseguir. Então, saber da sua limitação, saber até onde você pode ir, te ajuda a ter estima, né? A melhorar a sua autoestima. Isso serve não só para quem tem esse diagnóstico de esclerose múltipla, mas serve para todas nós mulheres. Quando a gente olha uma foto de alguém e quer ser alguém, já está errado, né? A gente tem que entender quem nós somos e do que nós somos capazes. A gente pode muito mais do que a gente imagina, mas dentro da nossa bolha, a gente não pode querer a bolha do outro. Exatamente, eu acho isso super importante, assim, a gente entender até onde a gente quer ir, porque a gente não precisa dar conta de tudo também, né? Legal você falar, o CrossFit eu não vou conseguir fazer o almoço de pé, não adianta eu querer, porque isso vai me fazer mal, porque eu vou ver que eu não vou conseguir. Né? Então vamos querer outra coisa, não isso, exatamente. É isso, assim, eu acho que a gente vai adaptando os sonhos para a gente não se frustrar tanto, ou adaptando um ritmo, né? Às vezes eu vou demorar muito mais, então eu saber que eu vou demorar mais é importante também. Ok. Ô, Gina, focando na esclerose múltipla, de que forma você acredita que as empresas podem se adaptar para seguir com um funcionário que tem esclerose múltipla? Uma coisa fundamental é ter horários flexíveis. Eu acho que, quem sabe agora com a pandemia, com o pessoal trabalhando em casa, as pessoas não começam a pensar em ter outros horários com turnos menores e pensar mais na produção, assim, do que ir bater o cartão só, né? Pensar o que a pessoa produz. A Bruna é super capaz, tem doutorado, imagina o quanto ela não é inteligente. De repente, por questões físicas, de um dia estar mais cansada, ou se está muito calor, às vezes fica com fadiga, de repente ela não pode cumprir um horário certo, ou bater o cartão, ou fazer como as outras pessoas normalmente fazem, né? Mas pensando no quanto ela pode produzir e na eficiência, então é tentar enxergar de outra maneira, assim, nesse aspecto, né, de horários flexíveis e pensar na produção mais, né, do que só na carga horária. Bruna, ainda com o assunto inclusão e mercado de trabalho, como é que você enxerga essa falta de compreensão e acolhimento da parte do mercado? Porque ouvindo vocês, eu tenho a sensação que é pura falta de informação. É o medo do que essa doença pode representar para um funcionário e a perda que essa doença pode trazer para a empresa em termos financeiros e de tempo e timing, tarará, mas na minha opinião é só pura falta de informação. Eu gostaria de saber como é que você vê, Bruna. Eu acho que é bem isso, Adriane, assim, tanto doenças crônicas que causam algum sintoma ou deficiências, a gente vê que não existe uma inclusão no mercado de trabalho por conta de um preconceito que vem da falta de informação, né? Se acredita que a pessoa com deficiência vai dar muito gasto, que a pessoa com doença crônica vai dar muito gasto porque ela vai precisar faltar, por exemplo, mas não se vê todo o ganho que essa pessoa pode trazer, né? Não se vê toda a experiência que ela pode trazer, toda a criatividade que ela pode trazer para o ambiente. Então, quando a gente só olha para a conta de valor de mercado e o valor de mercado é só hora de trabalho, aí não existe lugar para pessoa com deficiência, com uma doença crônica. Agora, quando a gente vê o mercado de trabalho como entrega, né, tipo, quanto essa pessoa consegue me entregar pela qualidade do trabalho dela, por tudo que ela pode trazer de diferente, de novo, enfim, não só de ganho material, mas também para pessoal, né, eu acho que quando a gente tem uma pessoa com uma necessidade específica dentro de um ambiente de trabalho, a gente adapta e vai aprendendo com isso, né? Isso não é só pessoas com deficiências, né? A gente vê até, por exemplo, mulheres, mães de filho pequeno que precisa tirar o leite nos primeiros meses. Olha como a gente adapta e como a gente aprende, como todo mundo no setor aprende. E então, como as crianças estão aí ótimas e saudáveis, né? Exato. Não é um problema isso acontecer também na vida da criança, né?
Exato. E ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, que a maioria das mulheres mães perdem o emprego nos primeiros meses, logo depois que voltam. Por quê? Porque não existe lugar para adaptação. Então é um mercado muito fechado numa lógica quadradinha daquilo que era, enfim, desde o início da Revolução Industrial. E a gente tem que mudar um pouco isso, porque as pessoas mudaram, né? A nossa lógica de vida mudou, as pessoas têm diagnósticos, as pessoas têm filhos, as pessoas têm vida, as pessoas querem, enfim, E agora querem as ter pessoas outras estão coisas, né? trabalhando em casa, né? Muitas pessoas estudando Exato. em casa, trabalhando em casa. E eu acho que isso que a Gina falou é importante. O que a pandemia está nos trazendo, talvez, de interessante é isso, assim, de ver que as pessoas podem trabalhar em casa, né? A gente sempre pleiteou que pessoas com doenças crônicas pudessem fazer um período de home office. E muitas empresas não aceitavam isso até março. Só que agora está todo mundo de home office. Então, o que impede o trabalho de ser produtivo no home office? Né? É porque não tem o gerenciamento da pessoa olhando que tu está trabalhando. Pô, mas está entregando, está fazendo um trabalho bacana. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda no mercado de trabalho, né? E agora não tem desculpa. Exato, agora não tem, porque agora está todo mundo em casa, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento especificamente? Eu queria saber quais são os benefícios do tratamento adequado para o paciente. Bom, existem várias formas de tratamento, né? O tratamento ele é multiprofissional, porque existe o tratamento medicamentoso, que pode ser o tratamento do surto, que é esse tratamento com a pulsoterapia, que é para eliminar o surto. Existe o tratamento medicamentoso para controle da doença, que é o que evita que a doença ande mais rápido, né? Então, assim, ela é uma doença progressiva, a gente consegue tomar medicamentos que travam a progressão da doença e logo a pessoa não vai ter surtos, não vai ter sequelas, enfim. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de medicamentos, né? Há 20 anos a gente tinha 3 remédios só no Brasil, hoje a gente tem 12 disponíveis e a gente tem 12 remédios disponíveis pelo SUS. Isso é importante a gente salientar. Pessoas no Brasil com esclerose múltipla têm tratamento, né? Medicamentoso. E aí existe o tratamento fora do remédio, que é desse manejo do dia a dia, né? Então, a fisioterapia para não ter perda funcional, a terapia ocupacional, que a Gina vai poder dizer muito melhor do que eu, né, para fazer essas adaptações e entender como que eu vou funcionar com esse meu novo corpo, né, que a gente tem que se adaptar a esse novo corpo, a fonoaudiologia quando é preciso, a terapia psicológica, para mim a psicoterapia é muito importante, então eu acho que para a grande maioria das pessoas, enfim, é super importante ter a psicoterapia junto. Então, assim, são várias terapias que a gente vai botando junto no pacote para a gente conseguir ter uma boa saúde. Né? E essa questão do tratamento só tem a ganhar com o tempo. Então, eu imagino que hoje o tratamento é muito diferente de 10 anos atrás. Completamente diferente. Antigamente, quando eu tive diagnóstico, a gente tinha 3 remédios no Brasil, os 3 eram injetáveis e eram super difíceis de fazer. E eu não podia fazer porque eu tinha menos de 18 anos, ainda tinha mais isso. Hoje em dia a gente tem 12 medicamentos, tem alguns injetáveis, tem injetável que é de 6 em 6 meses, tem injetável que é uma vez por mês, tem medicamento via oral, tem mais de um via oral. Então, assim, dá para adaptar também a vida da pessoa, né? Porque antes, assim, era injetável e ponto. E era com aqueles efeitos colaterais que tinha e ponto. Hoje eu posso chegar para o meu médico e dizer assim, olha, eu não vou tomar injetável porque pode ser o melhor medicamento que o senhor está dizendo, mas eu não vou me adaptar ao injetável. Ou eu viajo muito, então não me adianta me dar o medicamento que eu vou tomar uma vez por mês porque eu não vou estar aqui. Então a gente vai adaptando a vida da pessoa a esses tratamentos para que seja um tratamento realmente feito, né? Não adianta ter o melhor tratamento, tipo, enfim, é o melhor remédio e a pessoa não tomar. Então dá para ir adaptando as rotinas de cada um, assim, hoje em dia. Ok, Gina, vamos ainda continuar aqui no tratamento. O seu trabalho especificamente como terapeuta ocupacional é fundamental no tratamento junto com a dose, com o remédio, seja injetável, seja via oral. É fundamental complementar o tratamento, é isso? O tratamento de terapia ocupacional, a Bruna falou tão bem sobre todas as adaptações, então eu achando ótimo. A Bruna é rock and roll. Ela tá de tudo. É que a Bruna já experimentou todos.
Eu sou uma grande fã da terapia ocupacional, assim. Muito legal tudo que você está falando, assim, eu fico feliz porque nem todo mundo põe em prática mesmo, não é todo mundo que se beneficia. Não, porque dá trabalho, né, Gina? Para fazer terapia dá trabalho, para fazer uma fisioterapia dá trabalho. Tomar um remédio talvez seja o caminho mais prático, menos trabalhoso, mas é legal poder, para você ter um resultado realmente eficaz, tudo andar meio junto, né? Eu tenho essa sensação. E 50% é o paciente, né? Se ele acreditar no tratamento e fizer direitinho, por isso que depende muito da pessoa mesmo, em ter força de vontade, em topar, se adaptar, porque não é fácil mesmo mudar, né? E muitos acabam desistindo. Nem a Bruna cozinha sentada, a pessoa podia falar, não vou fazer, né? Em vez de perceber que tem outras maneiras de fazer e que o importante é o resultado no final. Quantas horas você demorou, o jeito que você fez não é tão importante assim, né? O importante é você conseguir no fim e ficar feliz com o resultado. E nem todo mundo é assim, né? Que nem ela está contando. Então, ela é um ótimo exemplo, sim, muito legal mesmo de ouvir. Claro, e é gostoso ouvir a Bruna falar, né? A gente se sente, e ela é animada para falar, eu acho isso ótimo também, Bruna, porque a sua animação, quando eu não estou te vendo pessoalmente, mas já falei da tua autoestima, porque uma pessoa com uma autoestima baixa não consegue falar nesse tom que você fala, não consegue sorrir nessa hora, não consegue falar do seu problema com tanta clareza. Por isso que eu falei da autoestima, que eu acho que é a maior questão que nós mulheres brasileiras temos que administrar na nossa vida daqui para frente. Eu acho que é isso também, né? Da gente querer dar conta de tudo, né? Mulher quer dar conta de tudo o tempo todo. Então, se a gente parar um pouquinho e dar conta de cada coisa devagarinho, a gente talvez consiga, né? E quando a gente faz esse tratamento logo no início, tratamento não, quando nós somos diagnosticados no início, você já sabe o nível da sua doença ou não? Pela ressonância você consegue ver o número de lesões, né? E você até acompanha se o remédio está funcionando ou não através da ressonância. Você tem que fazer a cada 6 meses, no mínimo, para acompanhar. Mas como essa questão do cérebro ter a neuroplasticidade dá um jeitinho, então às vezes não tem nada muito certo, né? Mascara e nada é muito certo. Por isso que chama múltipla. De repente, porque tem 4 tipos. Aí de repente você está num tipo, mas você pode passar para outro tipo. Tudo é muito possível, assim. Então, por isso que é um pouco difícil, na verdade, para os neurologistas. É muita coisa, é muito complicado, na verdade, o tratamento. É muito complexo, né? Tem muita coisa a ser estudado. Então por isso que é necessário o acompanhamento, porque às vezes você está indo por uma linha de tratamento e o resultado não está sendo tão bom, aí você entra a segunda linha, é assim que funciona? Vai mexendo no tratamento de acordo com como a doença vai se mostrando? Às vezes o remédio funciona super bem, mas não é em todos os casos, por exemplo. Então, tudo é possível, né? Mas tem pessoas que se dá super bem e não tem mais surto nenhum, mas isso não vai significar que o outro vai dar igual. Então, cada um é um mesmo. Assim. As pessoas às vezes perguntam assim, qual é o melhor remédio, né? E não existe o melhor remédio. Existem remédios diferentes que vão reagir de formas diferentes em cada corpo. Então, realmente é assim, né? Vai se testando os remédios, vai fazendo esse acompanhamento, e aí uma questão assim, o neurologista ele vai dar o diagnóstico, mas depois desse acompanhamento é importante que seja, inclusive, com um neurologista especialista em esclerose múltipla, porque ela é uma doença tão específica que existem neurologistas que só trabalham com esclerose múltipla, né? No Brasil a gente tem diversos centros de referência para esclerose múltipla, então são pessoas que trabalham com esclerose múltipla todos os dias, só pesquisam isso, porque realmente não é uma doença de fácil tratamento, assim. Isso é verdade. Mas que tem gente no mundo inteiro pesquisando e se dedicando bastante, né? Isso que é bom, assim, e que está evoluindo bastante. Que nem você contou dos medicamentos, né? Então, eu acho que vai ter muito a evoluir aí, ganhos também, eu acredito nisso. Então, só para eu entender, quando a gente é diagnosticado, a gente não sabe o grau e a gravidade da doença na mesma hora. É de acordo
com o andamento e com o tratamento é que a gente vai descobrir, é isso? Exatamente, depende é muito no tempo, assim, vai ser avaliado conforme o número de lesões, o quadro clínico, os sintomas, e enfim, se a medicação está funcionando ou não. Né? Por exemplo, o meu esposo que tem o tipo primária progressiva, que é esse tipo mais raro e mais grave, ele teve o diagnóstico de primária progressiva tempos depois de ter o diagnóstico de esclerose. Né, porque testou-se uma medicação, não funcionou, testou a outra, não funcionou, foi tendo uma piora, e aí que se chegou à conclusão de que era esse tipo. Gina, em algum momento aqui da nossa conversa, você me falou de 4 tipos de esclerose. Uma nós sabemos que é a primária progressiva, as outras 3 são? Tem assim, o remitente recorrente, que é a que eu tenho, por exemplo, que você tem o surto, trata e volta, tem o surto, trata e volta. Depois de muito tempo, às vezes 10, 20 anos, se você não faz o tratamento contínuo do remitente recorrente, ela pode passar para secundária progressiva, que é um segundo tipo da doença. Ela pode mudar. Ela pode mudar. Então, assim, eu posso dizer assim, eu tinha remitente recorrente e em um dado momento passou para secundária progressiva, que é um tipo que daí a pessoa não tem mais surtos, mas vai tendo uma piora funcional no quadro da doença. Então, essa é a secundária progressiva. A primária progressiva é o tipo que não tem, normalmente, surtos, e ela vai tendo uma piora progressiva, né, como diz o nome, e é de difícil tratamento. A gente foi ter medicamentos agora, assim, que tem algum resultado para a primária progressiva. E existe a primária progressiva com surtos. Isso que se confunde muito, porque daí a pessoa, mas ela tem surto, então como é que é primária progressiva, sabe? Então, primária progressiva com surto. A mais comum é a remitente recorrente, que é essa que tem vários tratamentos disponíveis e que a pessoa, se faz um tratamento correto, ela dificilmente passa para secundária progressiva. Ok, olha meninas, eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigada por vocês esclarecerem com tanta tranquilidade esse assunto, e você que está ouvindo a gente, eu acho que o tratamento mais importante que a gente tem agora, nesse momento, é quebrar o tabu, é perder a vergonha, é tirar o preconceito da frente, lutar contra ele, que eu acho que é uma luta diária, assim como a luta das pessoas que têm essa doença de esclerose múltipla e outras doenças. A gente tem que se livrar da doença mais grave de todas, que é a doença do preconceito. A gente precisa se informar, a gente precisa se despir dos medos de não saber, de parecer que não, é muito ruim, eu vou parecer que eu não sei. Não, a gente não sabe nada e a gente está aqui nessa vida para aprender. E esse podcast foi um podcast que me ensinou muito sobre essa doença, e acho que ensinou muito você que está ouvindo a gente também. Muito obrigada, meninas, por tudo. Muito obrigada, Adriane, pelo espaço, por a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, e a gente sempre se coloca também à disposição. Quem tiver mais dúvidas, quiser conversar um pouquinho mais na Amigos Múltiplos, a gente está sempre com as portas abertas. Eu também agradeço, eu sou sua fã, viu, Adriane, e agora sou fã da Bruna também, fiquei muito feliz de participar e gostei bastante, viu? Muito, muito obrigada, um grande beijo para vocês, viu? Fala, Galisteu!